começar lendo com vocês o nosso texto base, que está lá em Juízes, capítulo 8, versículo 22. Coloca na tela aí para a gente. Acompanha comigo aqui esse momento do livro de Juízes, no capítulo 8. Diz assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos midianitas. Vou pegar esse texto como base. Aqui está vendo um dos momentos finais de algo que Deus fez na vida e depois através da vida desse homem chamado Gideão. Antes de a gente entrar, deixa eu fazer uma oração com você que está aqui, você que está me acompanhando pela internet. Vou te pedir para você ficar de pé, para você focar nessa oração. Quero te lembrar o seguinte: nessa manhã nós oramos por um homem chamado Júnior, irmão da Carol, esposa do Lauro. Recebi mensagem do Breno, ele estava na CTI. Breno é o filho do Lauro e da Carol, ok? E logo depois, à tarde, veio a mensagem dizendo que ele saiu da CTI e já está no quarto. E já vai estar aqui, amém? Para dar o testemunho. Feche seus olhos aí, e se você concordar, no final fala amém, ok? Pai, nós te louvamos por esse tempo que nós estamos reunidos na tua presença, pelos próximos minutos onde nós estamos permitindo a exposição da tua palavra gerar luz e entendimento, não somente trazendo vida pelo alimento espiritual para o nosso homem interior, mas também renovando a nossa alma, renovando a nossa mente, renovando, ó Deus, as nossas emoções. Faz milagres e maravilhas no nosso meio, venha remir o tempo, venha acelerar aquilo que o Senhor tem para fazer na vida de cada um. Homens e mulheres que estão aqui, que representam futuros e propósitos, ó Deus. Senhor, cada um deles está no momento da vida, mas o Senhor pode, a partir dessa palavra, começar a movimentar uma aceleração, ó Deus, causando um amadurecimento, uma consciência, ó Deus, da eternidade, para que nós possamos, ó Deus, agir nessa terra, dia a dia, ó Deus, com o pensamento na eternidade, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ver as tuas maravilhas em nossas vidas enquanto estamos aqui nessa terra. Tudo te pedimos em nome de Jesus. Também quero concordar com a igreja, ó Deus, que aqui nos próximos minutos esse lugar seja inundado por um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. E quem crê diz amém. Amém. É isso. Pode sentar, fica à vontade aí no seu sofazinho da Guia Church. A gente estava falando, né, sobre essa mensagem, e tem muita coisa poderosa para a gente falar aqui, e eu quero que, antes de mais nada, te lembrar uma coisa, né? Lembrar a uns e comunicar a outros. Quando nós ficamos expostos à palavra de Deus, nós temos que entender que é como se fosse um espelho que entra na nossa frente, ok? E esse espelho, ele está nos mostrando aonde nós estamos agora, e ao mesmo tempo ele está nos mostrando para onde Deus quer que a gente vá. Tem dois de vocês aparecendo no espelho. Quem está me seguindo? É Deus te apresentando você ao novo você. É Deus te localizando e dizendo: meu filho, eu quero te posicionar dessa maneira. Certo? A palavra de Deus, ela tem essa função, ela tem essa habilidade, essa capacidade de mostrar para nós mesmos, ok? Aonde estamos e aonde Deus quer nos levar. E uma das coisas que nós aprendemos quando nós começamos a aprender sobre a fé do tipo de Deus é que todo conhecimento espiritual, ele é progressivo, ele é incremental, certo? Da mesma maneira que você vai para o colégio, estuda, você vai desenvolvendo o seu cognitivo, da mesma maneira que você vai para uma academia e malha, e vai ao longo do tempo desenvolvendo o seu físico, da mesma maneira, espiritualmente, nós precisamos crescer de maneira incremental. Contudo, essa passagem aqui é uma das passagens que Deus está nos mostrando que Ele não quer apenas confirmar os seus passos de maneira incremental. Deus, ele também tem uma outra maneira de produzir resultados em nossa vida. E que maneira é essa, Altomir? Boa pergunta, vou te responder. É algo que eu chamo de salto quântico. É um nome importado da física quântica, que estuda hoje, né, o subatômico dos átomos e como se transportam de um lugar para outro, ok? Não seguindo linha reta, etc.
Então percebe, Deus ele também trabalha conosco com saltos exponenciais. Essa passagem que nós vemos em capítulo 8, versículo 22 de Juízes, a respeito de Gideão, e como o próprio Israel, ou seja, a nação de Israel, convidou eles para dominarem sobre eles. E foi tão grande a obra que aquele cara fez, aquela libertação que ele trouxe para toda a nação, que eles falaram assim: olha, você domine sobre nós, e o teu filho e os teus netos. Ele mudou a história, ele foi o pivô de mudança, de transformação da história da família dele inteira. Gideão foi um pivô de mudança da história da família. E por que eu estou falando isso? Porque se você ler há 2 capítulos atrás, no capítulo 6, quando Deus ele vai falar com Gideão, através da presença de um anjo, uma teofania, né? a aparição de um anjo vai falar com Gideão, ele se apresenta a Gideão e fala assim: homem valoroso, guerreiro de valor. E Gideão estava no momento da vida dele, onde ele estava malhando trigo, escondido dos inimigos. Ele estava num lagar, ou seja, numa cova. Quero te lembrar que naquela época, naquele momento que Gideão estava vivendo em Israel, eles tinham 2 grandes inimigos, amalequitas e os midianitas, né? Que eram tribos muito maiores, nações maiores ao redor. E o que eles faziam? Eles vinham até Israel quando o povo de Israel estava a ponto para colher a sua colheita. Eles vinham, na hora da colheita, arrancavam tudo para eles. Pegavam o gado, pegavam as ovelhas, pegavam tudo. E eles ficavam sem nada. Então Israel, naquela época, para eles conseguirem comer alguma coisa do fruto do seu trabalho, eles tinham que colher escondido e malhar aquele trigo escondido, ok? Nessa hora que Gideão estava malhando um trigo num lagar, escondido dos inimigos, aparece o anjo do Senhor e fala com ele uma coisa. Falou com ele assim: homem de guerra, varão, homem valoroso, de muito valor. E naquela hora eu imagino aquele anjo falando com ele, ele assim, eu? Ele estava escondido ali, malhando o trigo, com medo dos inimigos. E Deus fala exatamente ao contrário do comportamento que ele tinha acerca dele mesmo e da situação. Quem está me seguindo? Então, a primeira frase que eu quero te falar hoje aqui é o seguinte, para você se localizar na sua vida, naquilo que Deus está falando com você. Cuidado, o seu comportamento pode estar mentindo para você. Gideão, ele estava tendo um comportamento que estava mentindo. Ou seja, quando Deus se apresenta para ele, fala que ele é um homem de valor. E o comportamento dele está falando que ele não é. E ele disse com a boca dele para Deus, respondendo, falou assim: olha, a minha tribo em Israel é a menor de todas. E a minha casa é a menor da minha tribo, que é a menor de todas. Olha o que ele falou: eu sou o menor dos menores. E Deus falou com ele: você é um homem de muito valor. Deus falou exatamente o contrário do comportamento dele. Ele estava se comportando como um menor. Ele estava se escondendo dos inimigos. Tudo ao seu redor estava trazendo para ele um comportamento. Agora deixa eu te falar uma coisa. O comportamento que você tem hoje e o que Deus fala, se um é conflitante do outro, algum dos dois está mentindo. Ou Deus está mentindo, ou o seu comportamento a seu respeito está mentindo. Quem está me seguindo? E entre você e Deus, eu escolho Deus. Porque Deus ele não consegue mentir. Não é que ele não pode, ele não consegue. Eu creio que Deus ele até deve ter tentado ao longo da eternidade mentir, mas ele não consegue. O Deus que pode tudo não pode mentir. Romanos, no capítulo 4, está escrito lá, apóstolo Paulo ele deixou registrado para nós hoje o seguinte: Abraão entendeu isso lá atrás, que Deus ele chama as coisas que não são como se fossem. Se você chamar algo que não é para ser, possivelmente você vai olhar e as pessoas vão falar assim: baita de um mentiroso. Mas Deus ele não consegue. Essa cadeira aí é laranja. Se Deus aparece aqui e fala assim: meu filho, a cadeira é azul,
Quando você olhar de novo, a cadeira vai estar azul. Deus não consegue mentir porque tem tanto poder na palavra dele, que mesmo que ele fale algo que não exista, aquilo passa a existir. Ele não consegue mentir. Quem está me seguindo? E Deus chegou para aquele cara e falou: você é um homem de muito valor. Deus não fala simplesmente para te alegrar, não fala simplesmente para te botar para cima. Deus, ele fala quem você é porque ele já viu você lá na frente. Ele já viu o final do filme. Quem está me seguindo? O momento que você está vivendo hoje é o meio do filme, é o começo do filme, é um trailer, não sei. Mas Deus já viu o final. E Deus muitas vezes fica com saudade de você amanhã, porque Ele conhece um você muito mais seguro, um você vencedor, um você muito mais amadurecido, um você muito mais liberto. Quem está me seguindo? E Ele quer apresentar esse novo você a você hoje. Está fazendo sentido? Então, Deus, ele trabalha com saltos quânticos. Ele trabalha de maneira incremental. A Bíblia diz que ele confirma os nossos passos, mas ele também trabalha com saltos exponenciais. Até aqui, so far so good? Tudo bem até agora? Deus chamou então Gideão ao contrário, exatamente ao contrário do comportamento dele. Deus chamou Gideão exatamente ao contrário do comportamento dele. O seu comportamento não te define. Quem está me seguindo? Aliás, tem algo que eu preciso falar para vocês. Sempre quando você anexa a sua identidade à sua disfunção, você está rotulando erroneamente a você mesmo. Quem pegou isso? Quando você anexa a sua identidade à sua disfunção, você está rotulando erroneamente a você mesmo. Você não é o seu comportamento no momento disfuncional. Se você anexar a sua identidade a esse comportamento, você está rotulando quem você é da maneira errada. Por isso que ele falou para Deus: eu sou o menor dos menores. E Deus tinha acabado de falar: não, você é um homem valoroso. Mas olha o que Deus fez, isso foi no capítulo 6. No capítulo 8, o povo já estava pedindo para ele reinar sobre eles. Isso é salto quântico, isso é um salto exponencial, isso não foi incremental, foi assim, ó. Quem está me seguindo? Ele saiu do ponto A, foi para o ponto Z. Ele não foi no A, no B, depois no C, não, ele pulou. Está me seguindo, gente? Você está entendendo que Deus pode fazer isso também na sua vida? Mas o que nós temos que entender é que antes de Deus multiplicar o que ele tinha, ou a posição dele, Deus primeiro multiplicou Gideão. Antes dele multiplicar o que você tem, ele primeiro quer multiplicar você. Quem está me entendendo? Está fazendo algum sentido? Deus, ele multiplicou Gideão a tal ponto que as pessoas chegaram lá, no versículo 22, nós lemos que os homens de Israel chegaram para ele e falaram assim: reina sobre nós você, o seu filho e o seu neto. Lembra quando, no capítulo 6, o anjo chegou para Gideão e falou: homem de muito valor, e Gideão respondeu dizendo: a minha tribo é a menor de toda Israel. E da minha tribo, que é a menor, a minha casa é a menor de todas. O meu pai foi o menor, o meu avô foi o menor. E quando você lê no versículo 22 do capítulo 8, que o próprio reino de Israel chegou para ele e falou assim: domine você, seu filho e seu neto. Isso nos mostra que ele foi o pivô da mudança da história da família dele, porque o filho e o neto não iria falar da família deles como ele falou para Deus acerca da família dele lá atrás, no capítulo 6. Quem está me seguindo até aqui? Ele fez uma nova história para eles contarem. Deus multiplicou Gideão, mas antes de Deus multiplicar a posição e causar uma ascensão social e vitórias, benéficas para toda uma sociedade, antes de Deus multiplicar aquilo que ele tinha, Deus multiplicou a Gideão. E como que Deus multiplicou a Gideão? Primeira coisa que aconteceu, se você ler comigo no capítulo 6 e 7 desse livro de Juízes, você vai ver, a primeira coisa que Deus fez para multiplicar Gideão foi subtrair Gideão. A primeira coisa que Deus fez para multiplicar foi subtrair. Quem está me seguindo? A Bíblia diz que
o exército inimigo dos midianitas se levantaram com 130, 160 mil homens. Gideão fez lá o levantamento. E em Israel ele tinha 32 mil contra 160 mil. E aí Deus chega para Gideão e fala assim: você está com muita gente. Pergunta ao seu exército de 32 mil, quantos estão com medo de lutar contra 160 mil? E naquele momento a Bíblia diz que 22 mil homens foram embora porque já estavam com medo, achavam que a guerra estava perdida. Quem está me seguindo? Se você for analisar bem, de repente, muitos daqui teriam saído nessa hora, né? Não, tá maluco? Vou lutar contra 160 mil, 130 mil, quanto é que é? Não dá, não. Quem já viu aquele meme? E aí, Leônidas? Quantos são? Quem vai lutar? Aí, são 600, Leônidas? Aí, mais. Sabe, a Bíblia diz que dos 10 mil que sobrou, Deus fez um outro teste e eliminou, ou seja, subtraiu, tirou do exército de Gideão mais 9.700. Porque a Bíblia diz que dos 10 mil sobrou apenas 300. E os 300 chegaram para Gideão e falou: ei, Gideão, vamos lutar contra quantos, hein? Lutar contra 3 mil? Que aí é 10 para 1, né, Gideão? Aí já não sei se vai dar, hein? Aí não, é mais. Vamos lutar contra 160 mil. 300, irmão, que sobrou. Mas esses 300, e a diferença da história do Leônidas de Esparta, né, para Gideão de Israel, foi que Leônidas, com toda a sua capacidade, perdeu, mas Gideão ganhou a guerra. Quem está me seguindo? Porque Deus multiplicou Gideão extremamente, exponencialmente. Deus multiplicou primeiro Gideão, para depois multiplicar a ascensão dele, a posição dele. Quem está me seguindo? Deus, ele começou subtraindo. Quando as coisas começam a ser adicionadas em nossas vidas, escuta isso, quando você começa a prosperar em alguma área, ou várias áreas da sua vida, nós começamos a ficar distraídos. Isso é uma tendência humana, ok? Você começa a prosperar, de repente você compra um carro muito caro, de repente você não consegue nem mais vir na igreja, nem participar, nem se envolver, porque você tem que viajar com aquele carro. Você compra uma casa, uma mansão, de repente você não consegue mais se envolver nas coisas de Deus, não consegue mais ficar exposto à palavra, não consegue mais buscar, porque você está muito ocupado em limpando aquela casa, curtindo aquela casa. Quem está me seguindo? Sempre quando é adicionado coisas em nossas vidas, nós temos essa tendência natural humana de ficarmos distraídos com aquilo que foi adicionado. Por isso, Deus, ele subtraiu da vida de Gideão. Por quê? Porque ele precisava que Gideão crescesse primeiro. Precisava ter foco naquilo que era maior do que ele, naquilo que Deus chamou ele para fazer. E com muita coisa adicionada, você perde o foco. É por isso que muitas vezes Deus, antes de te multiplicar, ele vai te subtrair. Quem está me seguindo? Deus não se importa, escuta isso, Deus não se importa que você tenha 1 carro, 2 carros, 10 carros. Deus não se importa que você tenha uma Ferrari na garagem, desde que essa Ferrari não tenha você. Quem está me seguindo? Deus não se importa que você tenha lancha, casa de praia, casa de campo, apartamento aqui e em Pequim, na China, não importa. Deus não importa quanto você tem, Ele importa se aquilo tem você. Será que você está preso àquilo que deveria estar te servindo? Será que você está servindo ao dinheiro ao invés de dinheiro te servir? Ou ficar a propósito daquilo que Deus quer que você faça? Quem está me seguindo até aqui? Então Deus, ele precisava que Gideão primeiro focasse. Então, para a multiplicação começar a acontecer, primeiro ele teve que subtrair na vida de Gideão. E na verdade eu quero que você entenda o seguinte: essa subtração, o que Deus tirou da vida dele, na verdade era Deus protegendo ele. Por quê? Porque nem toda perda é uma perda. Escuta o que eu estou te falando. Nem toda perda na sua vida é uma perda. Deus não estava tirando o que Gideão tinha. Deus estava tirando o que ele pensava que tinha. Porque, na verdade, dos 32 mil, aquilo não era ativo para Gideão. Aquilo, na verdade, era um passivo. Se ele fosse com aqueles 32 mil confiando naquilo para a batalha,
De cara, aqueles medrosos iriam correr e deixar eles na mão. O plano ia por água abaixo. Quem está me seguindo, gente? Então, na verdade, Deus, Ele não tira o que você tem, Ele tira o que você pensa que tem. Nem toda perda é uma perda. Quem está aqui fala, glória a Deus. Repete comigo, resultado. Resultado é algo que todo mundo procura, resultado é algo que todo mundo quer. Mas, na verdade, é que resultado é algo que nós não controlamos. Na vida nós conseguimos controlar o que nós investimos, mas nós nunca conseguimos controlar o resultado do investimento. Quem está me seguindo? Podemos ter previsões, podemos ter ferramentas, podemos fazer o nosso melhor, mas a gente não consegue controlar o resultado. Por exemplo, quando você vai plantar, vamos usar a agronomia, o que você pode controlar? Você planta pensando na colheita, mas a colheita, você não tem controle sobre o que vai vir da colheita. Você tem um controle do quê? Você tem um controle do que você planta, você tem controle do que você pode fazer para manusear aquilo, para melhorar o máximo possível, e você tem controle da ceifa, no momento de cortar, no momento de colher. Mas na hora que você vai ceifar, e deixa eu te falar uma coisa muito importante, tá? Todo mundo adora o momento de ceifar aquilo que plantou, mas entenda, muitas vezes ceifar dá mais trabalho do que plantar. A gente fica lá plantando, agora chegou a hora da colheita, é festa, não é festa não, meu camarada, é trabalho. Porque na hora de ceifar, às vezes dá mais trabalho, é mais penoso, é mais labuto, até mesmo do que plantar. Quem trabalha na roça sabe o que eu estou falando, certo? Agora, você está ceifando, você não controla o resultado, você não controla a colheita é quem controla é Deus. A colheita quem dá é Deus. Quem está me seguindo até aqui? Então a gente controla o investimento, mas a gente não consegue controlar o resultado. Não podemos fazer a colheita crescer. Por tudo que a gente possa usar, a gente não consegue a garantia que ela vai crescer exatamente como a gente imaginou. Apenas podemos fazer as coisas que vão produzir uma colheita. Se vai produzir ou não exatamente como a gente pensou, a gente não sabe. Tudo que a gente pode fazer é fazer as coisas que podemos fazer para que aquela colheita venha. Mas aquilo ali é bênção dos céus. Quem está comigo, gente? Então, nós não conseguimos controlar esse salto quântico, igual teve na vida do Gideão. A gente não consegue prever isso. Tudo que a gente pode fazer é tomar os passos para estar pronto para o momento do salto quântico. Vem na minha cabeça uma palavra aqui agora, viral. O salto quântico é como se fosse uma viralização de Deus na sua vida. Deus vai causar uma viralização e do nada tem um crescimento exponencial. Quem está me seguindo? O nome disso é salto exponencial, salto quântico. Deus, Ele trabalha tanto em confirmando os passos, como também com esses saltos, ok? Mas a gente não controla isso. Tudo que a gente pode fazer é se preparar, mas a gente não controla, ok? Tem 3 coisas que Gideão fez. Eu já estou indo para o final, quero que você preste bastante atenção. 3 coisas que Gideão fez, que causou, que preparou ele para esse salto exponencial. E como eu falei para vocês, logo no começo, quando Deus se apresenta a Gideão, Deus, Ele fala com Gideão algo que estava indo diretamente contra ao comportamento de Gideão. Então fica ligado nisso. O seu comportamento pode estar mentindo para você, porque você está se comportando de acordo com a situação. Você não está se comportando de acordo com quem Deus diz que você é. E aí você vai ter uma escolha a fazer. Quem está me seguindo? Então o primeiro passo para esse salto, essa ascensão na vida de Gideão, a primeira coisa que Deus fez com ele, para preparar ele, para multiplicar ele, antes de multiplicar o que ele tinha, a ascensão dele social, foi o seguinte, primeiro passo, anota aí, cognição. Deus teve que mudar o cognitivo. Em outras palavras, a percepção de Gideão acerca dele mesmo. Por quê? Porque pelo comportamento que você tem, você está entregando para as pessoas verem o que você acredita em você mesmo. O nosso comportamento está entregando o que nós temos dentro de nós. Quem está me seguindo? Você se comporta da maneira que você acredita que você é. Está me entendendo ou não? E naquela passagem, no capítulo 6, quando Deus chega para Gideão, ele está lá malhando trigo escondido. Ele fala, eu sou menor dos menores de toda Israel.
Percebe? O comportamento dele estava mentindo para ele. Ele estava sofrendo de uma síndrome chamada síndrome do impostor. Ele achava que ele não era aquilo que Deus falou que ele era. Okay? Ele não estava. Então, o primeiro ponto que Deus teve que mudar acerca da vida dele, teve que mudar a cognição, a percepção. Sabe, uma coisa que eu acho muito interessante, se você ler o capítulo 6, 7 e 8 de Juízes, você vai ver algo muito interessante. Gideão venceu todos os inimigos, todas as milhares, centenas de milhares de inimigos, mas ele não aprendeu nenhuma nova habilidade. Ele não aprendeu nada novo para vencer. Ou seja, Deus, ele viu, quando ele chamou Gideão, que todo o potencial que ele tinha já estava dentro dele. Mas a mentalidade dele estava errada. E deixa eu te falar algo muito forte, muito real. A vitória em qualquer área da sua vida tem que primeiro ser uma mentalidade para depois ser uma realidade. Você não vai viver a realidade de quem Deus fala que você é, se primeiro você não ajustar a sua mentalidade de acordo com quem Ele fala que você é. Quem está me seguindo? Você está aqui, fala amém. Amém. Fala agora, glória a Deus. Obrigado, é bom saber que você está respirando. Então vamos lá. Se a sua mente é um campo, a minha pergunta é, o que você tem plantado nela? Se a sua mente é um campo, o que você tem plantado nela? A Bíblia nos chama para nós nos autotransformar. Apóstolo Paulo falou assim, transformai-vos. Não é Deus que vai te transformar mentalmente e emocionalmente. Quem tem que se transformar mentalmente e emocionalmente, ou seja, na alma, é você. Somos nós, cada um de nós. Algo que eu tenho que falar aqui, você tem que pegar isso para você. Escuta isso. Renovação mental não acontece de maneira mágica. Você não consegue ungir a tua cabeça e você, de repente, do nada, está com renovação mental. Quem está me seguindo? Renovação mental vai exigir de você esforço. E esse foi o primeiro ponto, o primeiro passo que Gideão teve que ter para sair daquela cova onde ele se escondia, para sair com medo dos seus inimigos. Ele teve que mudar a cognição, o cognitivo, a percepção dele acerca dele mesmo. Quem está comigo até agora? Amém. Ponto número 2. Esse aqui também é doído, mas eu tenho que falar. Ponto número 1 é cognição. Ponto número 2 é companhia. Gideão, ele subtraiu. Você tem que deixar espaço para subtração nos seus relacionamentos. Quem está aqui comigo? Tem muitas pessoas na sua órbita de relacionamento que quando você não dá para elas o que elas pensam que merece, elas ficam chateadas com você. Quem está me seguindo? Você tem que ajudar as pessoas a entenderem que quando você não está dando aquilo que elas pensam que merece, você não está as ferindo. Você, na verdade, está as protegendo. Porque tem muita gente, por exemplo, no caso de Gideão, que estava ali amedrontada, não era para eles irem naquela batalha, meu camarada. Quando eles foram subtraídos, na verdade era Deus protegendo eles, porque na hora H eles iam se dar mal, eles iam correr, ia todo mundo se dar mal junto. Quem está aqui comigo, gente? Então você não está ferindo quando você não dá o que a pessoa pensa que merece, ou a pessoa pensa que quer ter, ok? Isso é um ponto, isso aí é uma coisa tão poderoso, porque muitas vezes nós mesmos cobramos de nós mesmos, né? De dar alguma coisa que a pessoa está pedindo, pensa que merece. Ok? E a gente pensa que a gente está defraudando ou machucando se a gente não fizer isso na pessoa. E na verdade você tem que entender, muitas vezes aquilo é uma proteção. Até porque quem faz tudo o que quer acaba onde não quer. Amém? Tem pessoas então que ficam chateadas quando não conseguem nem aquilo que elas pensam que merece. E sabe, Gideão estava ali malhando trigo. E naquele comportamento que ele estava tendo, ele tinha uma multidão de conhecidos, né? Tanto é que depois, quando ele saiu dali, ele chamou os homens e vieram todos para a batalha. Mas as pessoas conheciam o Gideão, que ficava escondido, malhando o trigo. As pessoas foram lá quando ele chamou, mas as pessoas conheciam quem? As pessoas conheciam o Gideão, que escondia para ter um pouquinho de trigo em casa, que tinha medo dos inimigos. Tem muitas pessoas que se relacionam com você, com quem você foi, mas não pode estar junto na sua órbita de relacionamento
com quem você vai ser. Quem está me entendendo? Porque a pessoa de repente conhece você antigamente, sabia como você era super acessível, sabia como você era super generoso, sabia como você era super isso e aquilo, e a pessoa, na verdade, ela gosta de quem você era. Ela gosta daquele Gideão que malha trigo escondidinho lá, humildezinho. Quem está comigo, gente? E na verdade, aquilo que Deus vai te puxar para fazer, você tem que deixar espaço para a subtração da sua companhia. Quem está me seguindo? Então esse é o ponto número 2. Quando Deus ele começou a fazer isso na vida de Gideão, eu acho interessante. Bota o versículo 1 do capítulo 8 aí para o pessoal ler. Olha o que aconteceu. Quando ele começou a ter vitória, quando ele começou a crescer e ter uma ascensão, e começou a mostrar, né, aquele varão valoroso que Deus falou que ele era, capítulo 8, versículo 1 de Juízes. Então os homens de Efraim chegaram até ele, depois que ele teve a grande vitória contra os midianitas, e falaram assim: o que é isso que nos fizeste? Por que não nos chamastes? Por que você não me ligou para ir pelejar contra os midianitas junto contigo? E contenderam, ou seja, o criticaram fortemente. Tem pessoas que se sentem até feridas quando você não dá a elas o que elas pensam que merece. Quem está me seguindo? Foi isso que aconteceu com o Gideão. Eles ficaram ofendidos por Gideão não ter ligado para eles se sentir menosprezados. Por que você não me chamou? Por que você não ligou? Irmão, não tem que te ligar. De repente, nós temos opiniões diferentes do quanto eu acho que você é bom para isso. De repente, você na verdade não está preparado para ir nessa batalha comigo. E se você continuar lendo, eu poderia até explorar um pouco mais isso, ok? No versículo seguinte, Gideão muito sabiamente deu uma resposta para ele que trouxe paz. Porque, na verdade, todo mundo está procurando uma saída honrosa. Porque se tivesse chamado mesmo, eles não teriam ido, teriam corrido. Quem está me seguindo? Você tem que escutar essa mensagem mais de uma vez, para você pegar isso que eu estou falando. Precisamos deixar lugar para a subtração. Contudo, nós também temos que buscar alguns contatos, algumas pessoas que Deus vai nos trazer uma visão, trazendo uma percepção de que a gente vai ter que chegar naquela pessoa ou conseguir aquela ponte. Deus é um Deus de estratégia. Quem está comigo, gente? Deus sabe quando Davi, por exemplo, um outro caso, Davi quando venceu Golias, Davi, ele era um rapaz pequeno, jovem, de boa aparência. Se olhar para ele, não dava nada para ele, mas a Bíblia diz que por mais que ele fosse um músico, por mais que ele tivesse boas músicas, aqueles salmos que você lê, o Salmo 23, era música de Davi. Salmo significa canção, né? O Senhor é meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. E ele cantava aquilo, ninguém achava que, poxa, que garoto legal, gostoso. A Bíblia diz que quando ele cantava, o rei Saul, os demônios do rei Saul, os bichos ruins, saía tudo. Era uma maravilha, existe uma frequência de libertação em adoração a Deus. Quem está me seguindo? Só que o mesmo Davi tinha uma dupla personalidade. Ele, ao mesmo tempo que era uma pessoa de boa aparência, bonzinho, músico, ele também era um guerreiro sanguinário. A história dele fez ele assim. Deus preparou ele atrás das malhadas, ele matou o urso e leão, ninguém ficou sabendo com a funda dele. Uau, quem está comigo, gente? E quando chegou diante de Golias, todo o exército de Saul, quando ouvia aquele gigante falar, se escondia. A primeira vez que ele ouviu aquele gigante falar, a Bíblia diz que ele disse assim: eu vou acabar com a vida dele hoje. Eu vou arrancar aquele cabeção, aquela caixa d'água de cima dos ombros dele. Eu vou enterrar aquela cabeça dele naquele monte lá chamado Caveira, Gólgota. Foi profético isso, porque séculos depois, Jesus ia ser crucificado exatamente em cima daquele monte chamado Gólgota, que significa caveira, e Golias era uma representação do diabo, e quando Jesus morreu na cruz, ele pisou na cabeça da serpente. Quem está me seguindo? Que estava enterrada lá. Ok? Só por curiosidade. Davi, ele era sanguinário, Davi, ele acabou, mas deixa eu te falar uma coisa. A história de Davi tirou ele das malhadas até o momento que ele venceu Golias. Dali em diante, Davi não sabia mais o que fazer. Ele estava a ponto de entrar em um palácio, mas ele nunca comeu numa mesa com pessoas educadas.
Ele não sabe a etiqueta do que fazer, ele não sabe nem a roupa que deve vestir, ele não sabe como se comportar. A história da vida dele não o preparou para onde Deus queria que ele sentasse, que era no trono. Quem está me seguindo? A sua história, de repente, te prepara até certo lugar. Dali em diante, que você não sabe mais o que fazer, não se preocupe. Deus tem uma pessoa, Deus tem uma ponte, Deus tem um contato. Deus levantou o filho do rei, chamado Jonatas, que o amou, que o privilegiou, que deu a ele capa, deu a ele espada, deu a ele sandálias, deu a ele como se portar dentro de um palácio. E Davi se tornou um rei por causa daquela ponte. Sabe, nós temos que abrir espaço para a subtração em nossa vida, quando a gente levanta do lugar escondido e começa a agir em direção àquilo que Deus tem para a gente. Por mais que você abra espaço para subtração na órbita de relacionamento, ao mesmo tempo você vai ter que começar a identificar as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para criar pontes, para te preparar para onde Deus quer te levar. Quem está me entendendo? Agora, buscar pessoas desse naipe, ok? Onde Deus precisa que você encontre para haver uma ponte. Às vezes você vai sentir várias vezes essa síndrome do impostor. Você vai sentir várias vezes porque você vai chegar na pessoa, vai entrar em contato, ou vai querer, e a pessoa está ocupada, porque grandes pessoas têm grandes demandas. Quem está me seguindo? Mas não permita que essa síndrome do impostor te impeça de você agir e se aproximar desse tipo de pessoa que Deus precisa que você se aproxime. Por quê? Porque se você deixar impedir a síndrome do impostor, você acha que você é menor, que poxa, eu não devia, não consigo, você vai estar, na verdade, sabotando a você mesmo de algo que Deus quer que você faça e consiga conectar para avançar aonde você foi criado, nasceu para se tornar. Está fazendo sentido, gente? Então não desista quando parecer que não estão te dando crédito, porque pessoas com muitas demandas são muito ocupadas. Muitas vezes a gente fica pensando, mas ela não liga para mim, não dá moral, não me deu tempo, não deu crédito. Não é isso, é porque ela está ocupada, ela nem percebeu ainda que você está querendo falar com ela. Está me seguindo? Obrigado pelo amém. 2, 3, amém, beleza. Qual é o ponto número 1, gente? Para que haja uma multiplicação em você. Ponto número 1. Isso, fala todo mundo devagar, não precisa falar ao mesmo tempo não. Ponto número 1, cognição. Deus mudou a percepção de Gideão a respeito dele mesmo. Ponto número 2, companhia, isso aí. Você tem que deixar lugar para subtrair nos seus relacionamentos. Ao mesmo tempo, você tem que começar a identificar com quem você precisa colar, que vai ser a ponte para o destino que Deus tem para a sua vida. E ponto número 3, eu vou estar realmente terminando, escuta essa. Conversa. São os 3 Cs. Cognição, companhia, conversa. Altomir, que conversa é essa? É a conversa com você mesmo. Isso aqui é batata, isso aqui é prático para a sua vida. Todos nós temos uma tendência natural de ter um diálogo negativo acerca da nossa própria vida. Tudo dos outros é melhor e o seu é o pior. A grama do vizinho sempre é mais verde do que a sua. Quem já escutou esse ditado? Nós temos uma tendência natural. Você não vai conseguir nivelar sua mente mais alto se você continuar falando para baixo. Às vezes, se você tem uma tendência muito grande de ter um diálogo interno negativo, o que você tem que fazer? Você tem que aprender a segurar a tua boca grande. Fecha essa boca. Não dê luz àquilo que você está falando. Aborte os pensamentos antes de nascer, quando você não fala a respeito deles. Se vem na tua cabeça algo ruim, vai acontecer isso, aquilo vai dar errado, vai dar ruim aqui, o que você faz? Não abre a boca, não fala, não dê luz. Altomir, eu preciso falar, preciso botar para fora, vou explodir. Vai para o teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai, chora com teu pai, sai do teu quarto, não abre mais a boca, não empresta mais a boca para o diabo, não empresta mais a boca para aquilo que você não quer, porque você nunca vai conseguir nivelar para o alto a tua mente, se você puxar para baixo através das suas palavras. Está fazendo sentido? Uma coisa que eu tenho feito, eu vou passar para vocês, você tem que aprender a acordar todo dia de manhã, sentar na cama e dar bom dia, Espírito Santo. E depois que você der bom dia ao Espírito de Deus, ao Espírito da verdade, você tem que começar a dar bom dia a um novo você. Bom dia, Altomir. Hoje eu creio que você, Altomir, vai
ser um novo Altomir nas suas decisões, uma pessoa mais confiante, mais segura, de mais fé. Comece a dar bom dia a um novo você todo dia. Quem está me seguindo? E o último ponto, diante de Deus, que eu vou terminar agora, ok? Último ponto, ainda na conversa. Eu quero propor hoje aqui um desafio. Eu propus de manhã, vou propor para vocês à noite também, lembrando aqueles que já vieram de manhã. Mas essa proposta que eu quero fazer para você, eu preciso que você tenha compromisso com esse compromisso. A proposta que eu quero fazer com você são 30 dias de jejum. Você já está vendo já aquele japonesinho, o xizinho na frente, né? Churrasco, o xizinho na frente. Não é jejum de comida. Olha o sorrisinho no rosto. O jejum que eu quero que você faça durante 30 dias. Mas você vai ter que ter compromisso com esse compromisso, se você tomar esse compromisso. Amém, gente? 30 dias, no mês de julho, você vai fazer um jejum de palavras negativas. Será que você consegue isso? Posso te falar a real? Muitas vezes, nós fazemos jejum de comida, nós fazemos, tentamos abortar algumas coisas na nossa vida, tentamos tirar aqui e ali, mas a gente sempre está voltando para o pior. Por quê? Porque a gente nunca segurou a nossa boca. Você não consegue nivelar a tua mente para o alto se a tua boca está te puxando para baixo. Quem está me seguindo? Então eu quero te propor, quem quer fazer esse jejum? Levanta a mão. Na verdade, fica de pé se você quer. Fica de pé, já terminou. Se você realmente quer se comprometer, se você não quiser, não tem problema nenhum, tá? Mas isso é uma decisão pessoal que você tem que cumprir esse compromisso. E é a partir de agora, não vai ser amanhã não, a partir de agora, você vai entrar em jejum de palavras negativas. Você vai entrar em jejum de palavras. Se você não tem mais nada bom a falar, você vai ficar quietinho. Quem está me seguindo? Será que você vai conseguir fazer isso? Altomiro, vou tentar. Eu acho que eu vou, não sei se eu consigo. Irmão, tu não vai conseguir. Só consegue quem realmente declara: eu vou conseguir. Sabe por que eu falo isso? Isso aqui não é positivismo, gente. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é o manual de instrução do fabricante dizendo como a gente funciona. Jesus certa vez falou o seguinte: o que contamina um homem não é o que entra pela boca dele, mas o que sai da boca dele. Isso o contamina. O que sai da tua boca, gente? Palavras. As suas palavras estão te contaminando. E quanto mais você fala negativamente, aquilo vai te contaminando a ponto de você crer naquilo. E quando você conecta a tua boca com o teu homem interior, tudo o que você fala acontece. Eu não tenho tempo para te explicar isso. Quem está na Guia School aprendeu isso na aula passada sobre fé, o tipo de fé de Deus, ok? Então percebe, o que eu estou propondo para você está com base bíblica de como fazer para a fé trabalhar por você e de como você não atrapalhar o que a sua fé está produzindo. Quem está me seguindo até aqui? 3 pontos que Deus fez através da vida de Gideão, que causou uma multiplicação nele, para depois multiplicar e causar uma ascendência nele social. Primeira coisa, Deus mudou o cognitivo dele, ok? A percepção dele acerca dele mesmo. Segunda coisa, Deus subtraiu as companhias e apresentou a eles as pessoas certas. E ponto número 3. Qual é o ponto número 3 mesmo? Conversa. Seu diálogo interno. Você vai ter que alterar o seu diálogo interno. Você vai se surpreender. Quanto menos você fala com a sua boca no físico, negativamente, você vai ver que os seus pensamentos, eles vão começar a morrer. Pensamentos negativos começam a morrer de fome quando você não fala sobre eles. Quem está me seguindo? Porque você dá luz através das suas palavras. É por isso que a Bíblia diz que pelas suas palavras você é justificado e pelas suas palavras você é condenado. Está me seguindo? Deixa eu fazer uma oração por vocês. Tem muita gente que está nos assistindo pela internet também. Então eu quero fazer 2 orações. A primeira, eu quero fazer aquela oração de entrega. Você entregando a sua vida, o seu coração para Jesus. Mesmo que você já tenha feito antes, você que está aqui. Vamos fazer juntos de novo. Porque tem muita gente que pode estar aqui, mas está se sentindo longe de Deus e quer fazer de novo. E tem outros que precisam fazer pela primeira vez. Então abaixa a tua cabeça assim e repete comigo assim: Pai Celestial, eu confesso Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, purifica-me com o teu sangue, faz de mim uma nova criação, escreve o meu nome no livro da vida. Eu agora desfaço
todo trato que eu fiz com o inimigo da minha alma, e eu recebo o selo e a paz do Espírito de Deus no meu coração. Amém.